Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Eterno Pavilhão. Hoje para falar de mais uma vitória do Fluminense, dessa vez em cima do Fortaleza no estádio Castelão, ou seja, fora de casa. O Fluminense venceu por 1 a 0 o gol do Wellington Silva e vamos fazer a análise desse jogo aí, porque o Fluminense continua no G4 e derrotou aquele que muitos diziam que o Fluminense não ia derrotar. Os antes falavam que o Fluminense não iria derrotar e nós fomos lá e derrotamos, provamos que somos sim um dos melhores visitantes. Melhores pra gente, né? Porque pros caras que recebem a gente não tá tão bom não. Mas vamos pro vídeo, vamos fazer essa análise aí. Em um jogo de baixo nível técnico, o Fluminense consegue superar o Fortaleza dentro do Castelão. Por que eu digo baixo nível técnico? Porque o Fluminense ele consegue ser superior ao Fortaleza, consegue imprimir mais volume que o Fortaleza, tendo mais finalizações, mais posse de bola. O Fluminense termina o jogo com 11 finalizações contra apenas 4 do Fortaleza, 53% de posse de bola. Porém, foi um jogo ruim de se ver, foi um jogo monótono de se ver. Muito pela fase horrorosa que o Ganso passou hoje, o jogo péssimo que ele fez. Ganso hoje errou tudo. Ganso errou tudo. Um jogador que ganha o que ele ganha, que usa a camisa 10 do Fluminense, não pode errar o que Ganso errou hoje. Ganso não acertava uma sequência de 4 passes. Em 3 ele estava acertando. O Fluminense hoje ganhou porque foi mais eficiente que o Fortaleza. O Roger Carvalho ter sido expulso fez diferença? Fez. Porém, quando o Fluminense faz o gol, o sistema defensivo do Fortaleza já estava remontado. Teve uma quebra de marcação ou grande deficiência técnica nesse ponto, porque o zagueiro que entra é até um pouco mais novo e perde na corrida para o Wellington Silva, que estava na marcação. Os caras tiveram um azar incrível e o Fluminense teve uma sorte impressionante naquela bola, porque ela resvala no zagueiro, sobra para o Wellington Silva consegue a matada, segura no corpo, vai para dentro do adversário e chuta cruzado, a bola desvia e engana o goleiro. O Fluminense foi mais eficiente, teve mais volume de jogo, porém foi um jogo de baixo nível técnico. Você tricolor que viu o jogo sabe do que eu estou falando. Não foi um jogo gostoso de se assistir, não foi um jogo com grandes oportunidades, nem para um lado nem para o outro. A que nós tivemos com mais clareza, nós fizemos. Teve uma cabeçada também no início do primeiro tempo, se eu me recordo agora, foi o Hudson que cabeceou, mas o goleiro conseguiu fazer bela defesa. No rebote, Ganso tenta cruzar e manda para fora. Ganso, como eu disse, errou tudo. O jogo onde o sistema defensivo foi pouco exigido, porém, quando exigido, foi perfeito. Lucas Claro, mais uma vez, destoa entre os jogadores do Fluminense. Um monstro em campo, quase faz um gol de cabeça, chega na área com um tempo de bola impressionante e mata de peito, tenta fazer o gol de peito do jeito que dava, porque ele veio um pouco mais atrás, porém chega na frente dos zagueiros e chega até surpreendendo os jogadores do Fluminense dentro da área. Nino também perfeito na marcação, perfeito na bola aérea defensiva. O Fluminense hoje na parte defensiva foi perfeito. E o que falar de Lucas Barcelos? Lucas Barcelos vem fazendo partidas, não vou dizer impressionantes, mas perto daquilo que a gente pensava do Barcelos. E para o que ele foi contratado, para ser reserva de Egídio, ninguém dizia que ele ia ser titular vendo Egídio jogando. Egídio péssimo, Barcelos era pior. Barcelos hoje ao lado do Lucas Claro, com certeza é um dos melhores em campo. Você hoje tem 3 jogadores aqui que fazem a diferença dentro do Fluminense. Vou dizer para vocês que no atual momento é o Lelos, o Lucas Claro e o Dodge. Esses 3 jogadores têm feito a diferença positiva a favor do Fluminense. Como eu falei anteriormente no vídeo, quem tem pesado negativamente, principalmente no jogo de hoje, tem sido o Ganso. A gente conta muito ainda com a qualidade do Ganso. Ninguém pensa que é aquele Ganso do Santos ou do São Paulo. O tempo passa para todo mundo, é um pouco diferente. Porém, o Ganso não está entregando. A gente tem que sentar, pensar o que está acontecendo. Você falou da psicóloga lá atrás com o Caio Paulista, que hoje também não fez uma boa partida, mas se doou em campo. Talvez ela tenha que conversar um pouquinho mais com o Ganso, né? Fazer o quê? O cara tá precisando de uma ajuda, porque isso que ele vem entregando dentro de campo não dá.
é inadmissível. Hoje ele foi o pior em campo, sem dúvida. Eu junto ele hoje como pior em campo, o Igor Julião. O Igor Julião também, meu amigo, deixou espaço, não foi bem na parte ofensiva, tem um cruzamento certo durante o jogo inteiro, umas 3 ou 4 bolas nas costas. Depois que o Osvaldo entra, então, o Igor Julião praticamente se perde na marcação. O Hudson cai para o lado dele lá e tem que ficar mais preso atrás por causa dele, porque não estava dando. Ao lado direito do Fluminense está ridículo, ridículo. Com o Igor Julião não dá. Não sei o que o Odair Hellmann está fazendo, que ainda não voltou com o Calegari. O cara já voltou, está treinando e, sinceramente, não sei o que aconteceu. Não está botando cara, porque... estranho. Outra coisa também que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Por quê? Por que gastar dinheiro? Por que fazer o garoto viajar, pegar esse translado todo, levar Luiz Henrique para o Ceará, para jogar contra o Fortaleza, e o cara nem sequer entrar em campo? Alguém me explica? Alguém consegue explicar? Porque, para mim, não dá. Se a intenção já era usar o Wellington Silva, Marcos Paulo e Luca, por quê? Por que levar o cara, o garoto? Só para ser opção, para caso alguém se machuque, para caso ele tenha que fazer 5 substituições? Porque não faz sentido gastar esse dinheiro todo, gastar esse tempo todo, deixar o jogador mais cansado, porque a viagem disso tudo é o que mais deixa cansado. O jogador não fica cansado porque está jogando, o jogador fica cansado de viagem. O jogador fica frustrado com viagem. Por que fazer isso? Mandava logo para o Rio, fazia um trabalho regenerativo com ele, já que ele não treinou com o Fluminense a semana inteira, treinou com a seleção, ia ter esse translado de Itu, São Paulo, para vir para o Rio. Em vez de ir para lá, já deixava o cara descansando. Mas levar para lá e não ser aproveitado, e o Fluminense precisando, é um pouco estranho. Mas vamos falar agora das entradas, né? Porque Luca entrou, não demonstrou futebol, não teve tanto tempo, ele ficou ali em torno de 15 minutos em campo, praticamente não toca na bola. Luca entra e recebe 2 bolas, se eu não me engano, e só toca para o lado. Mas foi um jogador interessante no sentido que ele puxa a marcação. Ele puxa a marcação, um jogador mais pensante. Você percebe que ele é mais lúcido que Felipe Cardoso. Felipe Cardoso, que hoje eu achei que foi bem, porque combateu, marcou, mas você percebe que para centroavante não dá. Não é para renovar, acabou, chega, legal, foi um bom teste, mas Felipe Cardoso, valeu, já era. Caio Paulista, a mesma coisa, brigador, marcou bem, mas para a função deles de atacante, de lado de campo, de centroavante, não dá. Depois que o Tinga entra no jogo, o lado do Caio Paulista acaba, aí você entra com o Wellington Silva, que basicamente domina as ações por ali e sai o gol, entendeu? O Fluminense não pode ficar refém de jogadores ruins a esse nível. O Fluminense tem jogadores de base melhor. O Fluminense não precisava ter entrado com o Felipe Cardoso hoje. O Fluminense podia ter entrado com o Luca logo no início. Já que era para dar rodagem para o jogador, já que era para começar a testar, que testasse hoje, que a gente não tinha o Fred. O Felipe Cardoso já entra todo jogo, em finais de jogos, com velocidade. Por que não fazer isso hoje? Entrar com o Luca, que é um jogador é um jogador mais técnico, é um jogador com mais recursos, porém de menos intensidade. Eu acho que jogadores de mais intensidade, de pouco recurso técnico, eles têm que entrar no segundo tempo, para poder já pegar o time cansado e imprimir correria. Beleza. Outro também que entrou durante o jogo foi Marcos Paulo. Mais uma vez entra, não demonstra um grande futebol, entrou para ser aquele jogador democrático, toquinho para lá, toquinho para cá, não demonstrou grandes coisas. Yuri entra no jogo na vaga de Hudson e dá mais sustentabilidade ao meio de campo. O Hudson já estava um pouco cansado, gostei da atuação de Hudson hoje, apesar de alguns erros de passe, foi um leão na marcação. Muito do Fortaleza não conseguir passar do meio de campo do Fluminense hoje foi por causa de Hudson, um leão na marcação. Porém, o Hudson cansa, o Yuri chega, entra no jogo e o Fortaleza para de imprimir aquele esboço de tentar uma reação logo após o gol. Marcação perfeita de Yuri, demonstra que pode ser titular do Fluminense,
tem que acertar uma coisa ou outra, esse negócio de fazer falta boba, mas ele demonstra que pode ser um titular do Fluminense. Outro hoje também que foi um leão em campo, senhor Iago Felipe. O que falar desse jogador hoje? Você em algum momento hoje sentiu falta do Dodge? O Iago Felipe fez o mesmo papel, porém com uma função de criação. O homem marcou, correu, estava na zaga, estava no ataque. Apesar da falta de criatividade do Fluminense, Iago Felipe se destacou bastante hoje pela intensidade no meio de campo. Eu acho que se for para falar de pontos negativos, fica só mesmo pelo Ganso, como eu já disse anteriormente, que não pode errar os passes que ele estava errando, pela qualidade, pelo que ganha, pela camisa 10 do Fluminense. A camisa 10 do Fluminense não é para jogadores medianos. A camisa 10 do Fluminense é para jogadores diferenciados. O Ganso não está sendo diferenciado. Outro ponto negativo, como já disse também anteriormente, fica pelo Igor Julião, que sinceramente não sei o que está fazendo no Fluminense ainda. Não demonstra nada para justificar a titularidade dele. Pode ser um jogador que esteja sendo mantido ali por causa de grupo, alguma coisa. O Fluminense está com dificuldade de buscar laterais direitos no mercado, mas ele não justifica a titularidade. Falando um pouco de Muriel, não foi exigido. Teve uma bola no primeiro tempo, um escanteio perigoso que ele consegue sair socando bem a bola, porém no total do jogo ele não é exigido. Se fosse isso aqui para dar nota, Muriel hoje sairia daqui com uma nota 5, porque não foi exigido, não tomou gol, ou seja, fica na média, não tem por que se falar de Muriel hoje. E mais um ponto positivo, como eu já disse anteriormente, dos 3 craques do Fluminense hoje que estão atuando regularmente no Fluminense, é Danilo Barcelos. Meio repetitivo, mas tem que se avaliar Danilo Barcelos. Ele está jogando muito. Pessoal, fica com Deus. Obrigado por acompanhar até aqui. Mais uma vez eu peço encarecidamente que deixe o seu like, que se inscreva no canal e ative as notificações. Ajuda muito o canal, ajuda muito a continuar com esse trabalho, trazendo informações do Fluminense para você, trazendo essas análises. E se tiver alguma crítica, algum agradecimento, alguma coisa, pode colocar aqui embaixo nos comentários. A gente lê todos. Se for caso, a gente também responde. Não tem problema de haters, pode falar à vontade. Muito obrigado, valeu, fiquem com Deus e até a próxima.